Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui do nosso ciclo Webséries Itapanhaú, curtindo amplamente diversos temas relacionados com a questão aqui envolvendo a intenção de obra do Rio Itapanhaú. Hoje estamos indo para o nosso 11º encontro. Gostaria de agradecer mais uma vez a todos que vêm acompanhando o nosso trabalho, que vêm compartilhando, que vêm apoiando, divulgando, sempre deixando esse assunto com a visibilidade que ele merece. A gente continua discutindo amplamente, continua acompanhando a questão que envolve a execução dessa obra e vem discutindo também com diversos especialistas nas áreas que vêm colocando aqui diversas opiniões, vêm colocando suas contribuições com uma qualidade muito grande. E hoje não podia ser diferente. Mais um encontro e vamos continuar mantendo esses encontros que vêm sendo muito benéficos para toda a discussão da questão do Itapanhaú. Então, sem mais enrolação, eu vou falar aqui o tema do encontro de hoje, que é saídas para crises hídricas, transposições de bacias são a solução? E para falar sobre esse tema, nosso convidado de hoje é o Vicente Andreu. Ele é estatístico pela Unicamp, exerceu o cargo de diretor-presidente da Agência Nacional de Águas, ANA, de 2010 a janeiro de 2018. Exerceu, entre outros, os cargos de presidente da Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, SANASA, em Campinas, São Paulo. Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente de Campinas e secretário nacional de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Então, gostaria aqui de dar as boas-vindas ao Vicente. Seja muito bem-vindo, Vicente, aqui ao nosso encontro de hoje. Gostaria de, antes de mais nada, agradecer a você ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje, debatendo esse tema para nós que é tão importante, tão relevante, e ter a tua presença aqui para comentar um pouco sobre esse tema, para nós é super importante. Então, muito obrigado. E agora eu deixo aberto para você poder fazer uma fala. Após a sua primeira fala, a gente pode ler um pouco aqui da interação, dos comentários. Se tiver alguma pergunta, eu já coloco para você também, e a gente vai conversando um pouco sobre, certo? Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os internautas. Então, é uma honra poder estar conversando com vocês. Meu pai morou em Bertioga há muito tempo. Eu não conheço Bertioga bem, mas tenho também um vínculo especial aí por conta do tempo que meu pai, né, viveu aí nessa cidade. Eu queria... Eu sei que quando a gente faz uma live com foco específico, as questões e a atenção das pessoas vai estar exatamente no assunto que é a transposição do Itapanhaú. E pelo que eu vi, quando conversei com Geraldo há cerca de um ano, mais ou menos, é mais um desses projetos que foram imaginados, né, concebidos durante o período de crise hídrica em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, 2014-2015, e que foram levados adiante de uma maneira crítica, né, sem crítica alguma, e com profundos impactos sociais, profundos impactos ambientais e pouquíssima efetividade do ponto de vista da segurança hídrica que se alega para a região metropolitana, quando você tem um conjunto de outras medidas que poderiam ter um efeito ao longo do tempo muito mais duradouro do que sair fazendo barragens ou fazendo transposições, comprometendo, né, o futuro dessas regiões
e mantendo um padrão de qualidade de serviço da Sabesp muito questionável, né? Então, as perdas da Sabesp são elevadíssimas, mas para ela é muito mais interessante sair fazendo obra nova, e eu falar um pouco sobre isso, do que, obviamente, buscar mesmo mecanismos sustentáveis. É uma pena que uma empresa pública, como é a Sabesp, tenha um comportamento tão, na minha opinião, tão danoso. Aqui na nossa região, não é a Sabesp, mas é o DAE, vem fazendo duas, aqui eu moro em Campinas, vem fazendo duas barragens, são criminosas. Uma delas fica a 800 metros, a barragem de Pedreira, fica a 800 metros da cidade de Pedreira, e qualquer problema de operação, como deu lá em Jati agora, são barragens diferentes, mas é de água, né? Não é de rejeito, não, mas se der qualquer problema, a população de Pedreira tem menos de 2 minutos para poder reagir, ou seja, nenhum tempo de reação. E agora está levando adiante uma barragem também lá no Rio Camanducaia, uma barragem que foi rejeitada pela ANA 3 vezes, e mesmo assim eles estão burlando toda a legislação para levar adiante obras desse tipo. Então, não estranho que a Sabesp, o DAE e o governo do Estado estejam juntos em mais essa tragédia ambiental, que eu vou tentar aqui também explorar alguns pontos do que eu vi do projeto, que não vai ter consequência hídrica nenhuma, que isso é apenas a vontade de fazer e provavelmente os interesses políticos e econômicos que envolvem obras dessa natureza. Eu queria, antes de chegar em Itapanhaú, um pouco que eu conheço, e tentar dar uma contribuição para vocês, ressaltar alguns aspectos, né? Por exemplo, obras hídricas, grandes obras hídricas, principalmente barragens e transposições, são obras sempre com enorme impacto social, no caso das barragens, e ambiental, sem dúvida nenhuma. Então, as barragens muitas vezes deslocam pessoas e no caso brasileiro, em função das barragens para uso hidrelétrico, tem até um movimento social muito forte, muito organizado, que é o MAB, o Movimento Atingido de Barragem, predominantemente hidrelétrica, mas não só hidrelétrica, que não tem seus direitos reconhecidos, tem uma indenização irrisória e depois abandona essas pessoas em função dos seus interesses. Mas muitas vezes as barragens são, ou as transposições são alternativas de natureza técnica que podem cumprir algum papel no sentido de oferecer segurança hídrica. Então, eu não estou entre aqueles que, por natureza, sou contra qualquer barragem, eu sou contra qualquer transposição. No Brasil, existem várias transposições e transposições que acabaram se tornando transposições importantes, mas muitas vezes essa tentativa de transposição é a primeira ideia, não é a última ideia, né? Então, o cara pensa no custo da obra, quem vai ser a obra, quanto ele pode ganhar por fora com isso, ou quanto ele pode ter de dividendo político, e cogita a transposição de bacias quando os impactos ambientais, quando você faz essas transposições, elas são realmente dramáticas. Mas você tem a transposição do Cantareira, que não é exatamente uma transposição de bacia, mas porque ela toda está depois formada pelo rio Tietê, mas vou chamar aqui de uma transposição de subbacias, é uma transposição imensa, são 33 metros cúbicos, até 33 metros cúbicos por segundo, e o sistema Cantareira, sem dúvida nenhuma, foi a principal, juntamente com a Billings, Guarapiranga, a principais reservas de água que propiciaram o desenvolvimento da região de São Paulo. Então, aí no caso desse tipo, são obras importantes, construídas num tempo onde a preocupação ambiental e a visibilidade das mudanças climáticas não era a mesma que se tem hoje, e que hoje cumprem um papel importante. Você tem uma transposição no Rio de Janeiro, do Rio Paraíba, para um pequeno rio chamado Guandu, que ficou uma transposição imensa, ela que garante o abastecimento do Rio de Janeiro, numa estação com 45 metros cúbicos por segundo, imensa, e mais também uma série de empreendimentos, metalurgia,
usinas térmicas que ficam ainda nesse pequeno filete de água no passado que se transformou num grande rio, que as transposições lá chegam a ser da ordem de 100 metros cúbicos por segundo. E tem uma outra transposição importante, no caso brasileiro, que é a transposição do Rio São Francisco, né? Então, a chamada integração de bacias, mas é uma transposição de águas do Rio São Francisco que leva água para o semiárido brasileiro. E é uma obra importante, muito embora tenha havido vários questionamentos, principalmente dos estados doadores, porque você sempre tem esse conflito entre a bacia que doa água com a bacia que recebe água. A bacia que doa fica com todos os prejuízos relativos a isso, com os impactos, não tem nenhum tipo de estímulo ou de vantagem por conta dessa doação, e a bacia receptora, mas no caso de São Francisco, não há dúvida alguma de que essa é uma transposição, eu poderia chamar até de virtuosa, necessária, em função da complementariedade do ciclo hidrológico. Quer dizer, quando você está mais seco no período, no extremo do Nordeste setentrional, você tem chuvas ainda na região de Minas Gerais, entre Minas Gerais e Bahia, que propicia que o reservatório de Sobradinho tenha condições de fazer a regularização. Essa transposição é abaixo do reservatório de Sobradinho, mas Sobradinho é o maior reservatório do Brasil, né? Então ele propicia essa condição. Então há várias situações onde essas transposições cumprem um papel positivo. Agora, em outros casos, são absurdas, elas são apenas obras de conveniência, né, que se cogitam como obras de conveniência, por conta dos interesses eleitorais e dos interesses econômicos estão agregados a isso. Então, quando se falou da crise do São Francisco, que São Francisco atravessou uma crise muito grande de falta de água, começou em 2012, acabou agora em 2020, já tinha um monte de estudo de transposição do Rio Tocantins para o Rio São Francisco, né? Absurdas, do ponto de vista, assim, você olha para aquilo e você fala, mas quem vai fazer uma loucura dessa, né? Em torno de 2 bacias daquele tamanho, das condições de fazer, mas, obviamente, foram feitas inúmeras reuniões, quase sempre às vésperas da eleição, se vendia o projeto, uma parte da população aplaude, fala em segurança hídrica, e aí se tem o resultado que se espera, que é simplesmente ter os benefícios eleitorais do anúncio dessas obras. Então, as transposições podem cumprir um papel importante, assim como as barragens, mas, em alguns casos, não cumprem. Então, o problema principal é sempre olhar se a finalidade para a qual está sendo feita aquela obra é uma finalidade verdadeira, é real, se ela cumpre aquele papel. Então, se a barragem vai servir para regularizar e oferecer mais água para aquela região que está precisando daquela água, você fica numa situação difícil entre uma necessidade e os seus impactos, que sempre tem que ser uma combinação da análise desses dois casos. No caso das 2 barragens aqui, elas não cumprem papel nenhum, né? Porque elas foram construídas que dependem de levar água para cima. No caso aqui de uma delas, para trazer para Campinas, são 196 metros de altura, uma barragem que é absolutamente inviável. Aí eu não sei qual é o desnível entre o reservatório de Biritiba, se eu não me engano, e o ponto de captação aí no rio Itapanhaú. Então, muitas vezes não cumpre finalidade alguma, né? Porque ou depende de obras complementares, ou ela é irrelevante naquele processo, mas mesmo assim ela é adiantada por conta desses interesses políticos e dos interesses econômicos. É sempre muito curioso que essas obras acontecem no período eleitoral. Tudo bem que no Brasil tem eleição de 2 em 2 anos, ou é eleição para prefeito, ou é eleição para governador e presidente, mas eu não estranho de que o calendário eleitoral deu novo vigor para a construção dessas obras, né? A crise de 2014, 2015, que todo mundo conheceu, eu lidei com isso diretamente, tinha contato direto com a Sabesp, com o governador de estado e tudo mais. Ela foi uma crise aparentemente de natureza
meteorológica, falta de chuva, mas ela foi essencialmente uma crise política, porque eu tinha eleição no ano de 2014 e as medidas preventivas que a gente precisava fazer para reduzir o consumo na região metropolitana de São Paulo não foram tomadas, né? E com isso a crise em 2015 ficou de uma gravidade imensa. Mas por que não se tomou em 2014? Não se tomou em 2014 porque senão o governador ia ficar com a pecha de ser o apagão tucano da água. Eles já conviviam com o apagão tucano da energia no governo Fernando Henrique e não queriam fazer isso. Então a crise hídrica em São Paulo ela foi essencialmente uma crise de natureza política. Não foi uma crise de falta de água. Ela, além de não ser, de poder ter outras soluções que não aquela que foi vivenciada, São Paulo convive com um nível de poluição dos seus mananciais que são verdadeiros absurdos. São Paulo, se você olhar, né, o nível de poluição dos seus mananciais, você fala assim, pô, mas água tem, o que não tem é água em condições de ser usada, mas ao invés de se trabalhar no sentido de resolver o problema da poluição, você trabalha na direção de buscar novos mananciais, impactando tudo quanto é região, simplesmente para tratar da sede da região metropolitana de São Paulo. O governador do estado falou, em 2 anos eu vou reduzir a poluição do Rio Pinheiros. Por quê? Primeiro que não vai, né? Não vai se tirar uma gota do Rio Pinheiros para ser tratada para consumo, mas vai, não sei se vai, mas cujo objetivo no final é liberar a marginal para um conjunto de empreendimentos imobiliários, não é para produção de água, não é para despoluir o Rio Pinheiros, não é para permitir uma transposição do Rio Pinheiros para Billings, que é uma transposição polêmica, porque o Rio Pinheiros está totalmente poluído e mandar água para dentro da Billings, que poderia, inclusive, ser uma solução desde que tivesse despoluído, mas não tem. Né? Então, você fica atrás de mananciais, e tem mananciais, foi lá buscar água na transposição lá no Vale do Ribeira, agora mais recentemente, Itapanhaú. Então, são obras que respondem a uma lógica, né? De engenharia, né? Quase sempre envolvendo interesses econômicos, né? E em períodos eleitorais bastante complexos. No caso do Itapanhaú, eu vou me arriscar aqui algumas informações, mas obviamente vocês conhecem isso mais a fundo. Eu não tenho condições de lidar tecnicamente com todo o problema, porque a ANA lida com os chamados rios federais, né? E o caso do Itapanhaú não é um rio federal, é um rio estadual, então todo o processo corre dentro do DAEE, e o grosso do licenciamento, não sei se todo, mas o grosso do licenciamento via CETESB, mas também pela importância aí da região, talvez vocês tenham também uma participação do IBAMA. Mas o que eu fui olhar do estudo do LabCid sobre o rio Itapanhaú é um conjunto de informações que elas não visam fazer um estudo para chegar a uma conclusão, fazer ou não a obra. É um estudo onde a conclusão de fazer a obra já está tomada. E aí depois você vai criando uma série de artifícios técnicos para justificar a decisão que já está tomada, é fazer a obra. Porque tem coisas ali que eu não consigo entender. Por exemplo, a Sabesp tem a mania, a Sabesp da E, tem a mania de dizer que eu fiz uma série histórica muito longa. Então, ela pega 83 anos de série histórica. E ao falar que pega 83 anos de série histórica, as pessoas falam, pô, tem muita informação, então, porque o dado é bom, não serve para nada. Porque há 83 anos atrás, a situação de chuva, portanto, do impacto sobre o rio, era completamente outra. Então, ele pega o dado de 1930, mas não pega o dado de 2014 e 2015, quando provavelmente o rio deveria estar numa condição extremamente baixa de água por conta da chuva, e que limitaria a possibilidade de fazer uma obra dessa. Então, é estranhíssimo que a série histórica, pelo menos a que eu vi, do LabCid, que é o que justifica esse empreendimento,
Ele vai de 1930 a 2013 e fala uma série histórica de 83 anos, só não considera o motivo pelo qual a obra está sendo feita, que são os anos de 2014 e 2015. Eles fazem uma comparação da quantidade de água retirada na cabeceira do rio com a vazão do rio na sua foz. E aí, é evidente que a relação vai ser uma relação positiva, ainda mais num rio de serra, com grande precipitação. Então o cara fala, não, mas que falta vai fazer 2 metros cúbicos quando o rio chega com 20 e poucos metros cúbicos na sua foz? Bom, se você estivesse captando 2 na foz, talvez não fizesse nenhuma mesmo, mas quando você está captando 2 na cabeceira, onde esses 2 fazem toda a falta de água, toda a escassez de água para todos os ecossistemas que estão ali, você vai produzir uma pequena onda, me permitam chamar assim, você vai produzir uma pequena onda de seca, uma pequena onda de escassez. Então, as justificativas técnicas que embasam esse empreendimento do ponto de vista da segurança hídrica é pífio. Só que o que vale no Brasil? Vale no Brasil o poder político, ou interesse econômico. Então, quando vamos nós, né? Eu agora não, porque não tenho mais mandato nenhum, mas eu vou lá como aposentado e digo lá, isso aqui não serve para nada. Aí vai um cara de um lambe-botas lá de qualquer órgão estadual dizendo, não, isso aqui é importante. O juiz fica lá na dúvida dele, se é que ele já também não tem opinião, e aí acaba decidindo quase sempre a favor. Vocês não acreditam os argumentos que o representante do comitê de bacia, fico feliz de saber que o comitê aí está na luta com vocês, mas aqui na região o comitê está totalmente vendido para a posição de São Paulo. E chegaram ao absurdo de dizer que uma barragem aqui embaixo de 55 milhões de metros cúbicos, uma barragem pequena para o propósito, relativamente grande, mas pequena para o propósito, teria condições de resolver o problema da região metropolitana de São Paulo com 20 milhões de pessoas. E o juiz ficou na dúvida, e você falando para ele, juiz, isso que ele está dizendo para o senhor é mentira. Isso que ele está dizendo para o senhor é mentira. Mas o cara, mas tem um cara aqui dizendo, o outro dizendo. Então, quando a gente chega lá e fala para eles, olha, esse estudo não se sustenta, ele olha para nós e fala, mas quem são vocês? Nós somos de organização da sociedade civil, aposentado, técnico da academia. Não, do outro lado tem o DAE, tem a Sabesp, eles jamais fariam uma obra dessa se não tivesse finalidade alguma. Não tem. É uma pena, né? Assim, é dramático assistir o que um órgão público como o DAE e uma empresa como a Sabesp, que também é uma empresa pública, fazem em termos autoritários de não considerar os argumentos da sociedade civil, entra por aqui, sai por aqui, não tem a menor consideração com isso, desrespeito, né? E levam adiante projetos que não vão ter consequência nenhuma, a não ser produzir um grande impacto. Quando a gente olha os macros números, os grandes números de São Paulo, você fala, não é possível que os caras estejam fazendo isso, né, com o impacto que isso vai causar para a produção incerta de uma quantidade de água que você pode obter de uma série de outras maneiras. Você não precisaria fazer um impacto desse tamanho. Então, eu queria aqui me associar a vocês, estimular que vocês continuem nessa luta, não importa, ganhar ou perder faz parte, o feio é não lutar, quando a gente sabe o que precisa ser feito. E no caso da transposição de Itapanhaú, vou abrir aí para ouvir o que vocês estão querendo que eu possa eventualmente ajudar, mas no caso da transposição de Itapanhaú, é uma obra sem finalidade e não pode ser classificada como diferente de ser um verdadeiro crime ambiental que está se promovendo aí na região de Bertioga. Muito bom, Vicente. Agradeço pela primeira fala nesse sentido. Eu fiz algumas anotações aqui que eu gostaria de colocá-las, mas primeiro eu vou ler aqui um pouco dos comentários da turma aqui que está nos assistindo. A Vilma, dando boa noite a todos, a Lígia também, Ronaldo. O pessoal está aqui interagindo. O Ronaldo fez um comentário, falou uma coisa que o Vicente falou é importante sobre o DAE. Nem todos no Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista aprovam a obra, mas o DAE coordena o comitê.
Quer comentar alguma coisa sobre isso, Vicente? O governo do estado os comitês de bacia hidrográfica que estão previstos na lei de águas, né, deveriam ser instrumentos, assim, fóruns de participação da sociedade civil e da academia, ONGs, usuários de água, onde o estado deveria ser um ouvinte e tentar utilizar esses comitês como um aperfeiçoamento da sua condição. Olha, isso eu faço, eu não faço, faço assim, faço daquele jeito. O que acontece é que, como os comitês de bacia recebem um recurso do governo do estado, através de um fundo chamado FEHIDRA, Fundo Estadual de Recursos Hídricos, se eu não me engano é esse o nome, acaba que todo secretário-geral, todo secretário executivo de comitê no Brasil é um funcionário do DAE, de São Paulo é um funcionário do DAE. E aí se utiliza do Comitê de Bacia Hidrográfica para legitimar o processo, o interesse que o governo do estado tenha. Então, na verdade, você faz um processo de participação interrompido, que vai até um certo ponto, dali para frente não passa. Qual é o certo ponto? Quando não tem nada polêmico, não sei o quê, o comitê até é um espaço muito interessante e realmente é cativante, as pessoas participam com interesse. Agora, quando tem algum interesse econômico, né, ou quando tem um interesse político do Estado de São Paulo, eles vão lá, organizam o comitê, aparelham o comitê e faz o comitê tomar a decisão. Assim, como eu falei, eu estou aqui num comitê que eu sempre vivi. Tem uma boa coisa que é a transparência nas informações, mas as decisões, elas são decisões simplesmente, se o governo de estado falar faz, eles defendem faz. Se falar não faz, eles defendem não faz. Não tem nenhuma avaliação crítica, né, de relacionamento efetivo com a sociedade civil em vários casos. Em alguns casos funciona, é bom, eu estimulo que todos participem do Comitê de Bacia Hidrográfica, mas essa condição do secretário executivo do estado ser funcionário do DAE, a gente já sabe onde é que vai dar, né? Vai dar que vai fazer o que o governo do estado mandar. Sim. Ele comenta aqui também, Ronaldo, realmente decisão política. Eu acredito que em cima da fala que, quando você estava falando, comentando um pouco sobre isso. E outro comentário aqui, Israel, ele comentou que é a mesma lógica utilizada no caso do Centro Logístico em Paranapiacaba. Abraço, Israel, um grande amigo lá de Paranapiacaba, que também está em luta lá com o movimento contra esse empreendimento também que traz grandes prejuízos ali para a área, ao contrário do que falam, né, que vai trazer empregos, vai trazer muito desenvolvimento ali para a área. Algo que eles pautam muito, que é essa questão que o desenvolvimento ali para a área é o turismo, né, é a preservação, não você fazer ali um empreendimento que vai trazer grandes impactos para aquela região. Bom, Vicente, queria só comentar aqui algumas coisas que eu anotei durante a sua fala. Você fez uma fala muito boa, muito importante, porque vai diretamente de encontro com várias coisas que a gente vem tratando desde o início da criação do movimento, né? Então, quando você comenta assim, você fala, transposição é a primeira opção, né, do empreendedor, do governo do estado, quando vai pensar nessa questão hídrica, né? Uma coisa muito importante de colocar aqui é que nunca foi considerado uma alternativa locacional para esse empreendimento, né? E é algo que é muito falado durante os estudos, né? Então, até mesmo no próprio plano de manejo aqui do parque, que na época não existia, hoje já se tem um plano de manejo, e trata um pouco sobre essa questão de obras de interesse público, que é algo que foge um pouco da natureza desse documento, né? Mas é algo que está lá, mas fala isso também, né? Tem que ver se existem alternativas locacionais para tais empreendimentos, né? No caso de não existir, né, eles falam isso. Então, nunca foi tratada essa questão da alternativa locacional em nenhuma instância, nem pela Sabesp, nem por outros órgãos que pede, ou simplesmente não fazer. Por que eu comento isso? Porque a gente já é de conhecimento as transposições que já foram realizadas, né, de um tempo para cá, daquela dita crise hídrica para os dias de hoje.
Então a gente tem, né, que a gente pode citar, né, a gente tem a transposição, a interligação Jaguari-Atibainha, a gente tem também o Sistema Produtor São Lourenço, que são obras que já foram executadas, né, e também tem a obra do Rio Guaió, que já disponibiliza uma quantidade de água aqui para a região aqui da Taiaçupeba, que seria para onde iria essa água do Itapanhaú. Então a gente fica se perguntando se só essas obras já não são suficientes para poder, de fato, poder garantir a tal segurança hídrica da qual a Sabesp sempre fala. E outra coisa que eu queria comentar também é quando você diz assim, água tem. Justamente, a gente tem conversado com alguns especialistas na área que têm falado sobre a questão da palavra estresse hídrico, que é algo que São Paulo ainda não experimentou, né? Que é algo que já acontece em diversos outros países, que pessoas têm um uso muito limitado da quantidade de água, né? E quando se fazem comparações dessas populações com a população aqui do estado, você vê que a gente gasta muita água, né? A relação que a gente tem com a água é uma relação, né, de exploração. Então, quando você fala água tem, realmente a gente tem constatado isso. A gente sabe que a água tem, porque a gente não experimentou tais momentos como outros países já sofreram também. Então, acredito que essa tua fala também vai direto de encontro com isso que a gente tem, esses dados que a gente vem levantando. E aí eu queria deixar aqui não sei se você quiser comentar algo em cima disso que eu coloquei, ou então eu posso passar por uma pergunta que já temos aqui. Pode perguntar, eu faço as duas coisas. Quero comentar, sim. Tá certo, tá certo. O Geraldo deixou uma pergunta aqui, ele diz o seguinte: considerações às mudanças climáticas são fundamentais. Sabemos que os estudos que embasam o projeto de transposição do Itapanhaú, além de não considerarem os impactos, não consideram aspectos climáticos. Pergunto ao Vicente: você vislumbra a possibilidade de uma revisão deste e de outros projetos defasados à luz dos conhecimentos atuais sobre o clima, ou é esperar demais? Então, vamos primeiro falar dos comentários que você fez. Por exemplo, a transposição do Atibainha está se mostrando uma transposição importante. Sai de um reservatório muito grande, também chamado Jacareí, que é no rio afluente do Rio Paraíba do Sul, e transpõe água para o reservatório da Atibainha no sistema Cantareira. São 5 metros cúbicos na média. E como se alterou profundamente a hidrologia dessa região, né? Principalmente, eu acredito, por conta de São Paulo, porque São Paulo virou uma ilha de calor, então o que chega de nuvem cai tudo em São Paulo, não cai mais ao redor de São Paulo, não chove mais no estado inteiro, não tem mais aquela típica garoa que São Paulo tinha, ou então chuvas que você sai de São Paulo e vai até Bauru, por exemplo, e com uma chuva desse tamanho não existe mais. Então, a Atibainha está se mostrando uma transposição importante e de baixo impacto para o Rio Paraíba do Sul. Não que não tenha, né? Mas tem um impacto baixo, então é uma transposição que está se mostrando importante. Tem lá uma série de questões arqueológicas, eu não acompanhei de perto a transposição. A do São Lourenço é um absurdo, porque você tem que consumir uma água mais cara, que vem de mais longe, que eram 4 metros cúbicos, que viraram 6 metros cúbicos, foi feita uma PPP, e aí, como uma PPP, tem que comprar essa água, mesmo que essa água esteja disponível na região de São Paulo, vamos dizer assim, provocando um impacto também absolutamente desnecessário. Então, a do São Lourenço não me parece que tenha tido a importância que tem, mesmo porque ele chega em reservatórios urbanos aí de São Paulo, não me lembro mais se é do Rio Claro e tal, mas são reservatórios que, pela condição de chuva, que se alterou para mais chuva, essa água está sendo desnecessária, ao passo que aonde você está tirando essa água, eu não sei se lá está chovendo mais ou menos. Então, veja, você pode estar tirando água de onde está chovendo menos,
para levar água para onde está chovendo mais, o que é um disparate. Durante a crise hídrica de São Paulo, nós vivemos situações assim absurdas. Como eu falei, a crise foi uma crise de natureza política, não foi uma crise de natureza de água, de falta de água. Foi de falta de chuva, mas não necessariamente falta de água. Por exemplo, São Paulo tem um consumo médio de, se você considerar a produção pela população, alguma coisa em torno de 320 litros por habitante dia. Você consegue viver com 150 litros habitante dia, e bem, chuva, tudo, não é nem aquele de 80 litros habitante dia definido pela Organização Mundial da Saúde. Pois bem, em São Paulo, no auge da crise que foi agosto, setembro de 2015, nós estávamos consumindo 270 litros habitante dia. Como é que era obtido esse consumo? Muita gente não reduziu nada, e você sacrificava a ponta, mas mesmo assim, porque não tinha água mesmo, né? Aquela redução de pressão e tudo mais. Mas mesmo assim, numa média absolutamente alta. Qual foi a primeira coisa que a Sabesp fez quando a crise, quando começou a chover, a crise acabou, voltem a consumir, e um consumo que chegou a 52, 56 metros cúbicos por mês de consumo de água, voltou para o padrão de 70 metros cúbicos de água, porque a Sabesp ganha vendendo água, né? Então, ela não estimula você ter um uso mais restrito. Ela estimula você a consumir água para que a condição dessa empresa seja mais saudável. Então, a crise é um absurdo, e essas duas transposições têm essa natureza. Com relação à questão climática, eu acho que é muito difícil a gente fazer uma afirmação de como que ela vai estar, né? Porque isso a gente já convivia lá na ANA, quando você vai transpor modelos globais para uma bacia pequena, como a bacia do Itapanhaú, é muito difícil você fazer uma previsão com acerto se essa é uma região que vai ter mais água ou menos água. Mas, obviamente, a prudência levaria a que você olhasse com cuidado o comportamento do último ciclo. Por isso que eu sempre brinco, eu faço São Paulo, se pudesse, colocava o dilúvio na série histórica. Porque aí, quando você põe o dilúvio na série histórica, você vira uma média, você transforma aquilo tudo, você fala, não, chove para chuva. Então, para que levar uma série até 1930 e não trazer os dados de 2014, 2015 para um estudo desse que está sendo feito aí na bacia? Por quê? Porque o cara não é que ele não fez, ele fez e tirou. Eu tenho convicção disso, porque os dados estão disponíveis. Você acha que é um programinha que você enfia os dados e pronto. Você acha que o cara, quando ele faz essa opção pelo corte em 2013, ele faz uma opção no corte de 2013 por conta do quê? Ele faz porque ele colocou os dados de 2014, 2015, falou, pô, aí pode dar alguma alteração, então ele tira. Eu acredito, Geraldo e demais, eu fico à disposição de vocês, no que eu puder ajudar voluntariamente, junto com o MP e tudo mais. Eu não tenho essa informação técnica para analisar a parte ambiental, mas nessa parte das séries, nós podemos ainda criar muita dificuldade para eles, entendeu? Por quê? Porque não tem cabimento você considerar uma vazão de cabeceira com a vazão da foz do rio. Por exemplo, o rio Tietê, se eu não me engano, não lembro mais, mas o rio Tietê tem na foz dele com o rio Paraná 700 metros cúbicos. Só que na cabeceira, nessa onde ele tira 33, tem 60 de média, e é muito menos por causa da chuva, agora que essa média baixou. Aí, então, se ele pegar e falar assim, não, mas 30 com 700 não faz falta. Pode ser, mas 30 com 60 faz muita falta, inclusive, para a bacia onde eu moro. Então, quando eles fazem essa continha de que, não, olha, 2 metros cúbicos na cabeceira com a foz, eu olhei aqui, mas para que é essa conta? Ele tem que olhar ali e ver, e é uma bacia muito pequena, porque ela está exatamente na cabeceira do rio, e provavelmente na área mais protegida, é inacreditável essas coisas. Então, esses dados, eles não estão incorretos do ponto de vista da conta. A conta não está errada, porque eles não vão errar no número,
mas eles são dados incorretos do ponto de vista da concepção, da sua formulação, porque eles não são dados que justificam uma coisa, eles são dados que são construídos para justificar essa coisa. E aí o cara vai marretando, vai ajustando, de tal maneira que depois, ao final, ele encontre os números que ele deseja para justificar a obra que o engenheiro já passou por lá e falou, não, aqui dá para fazer. Aí eles correm todos atrás para fazer essa obra sem considerar todos os aspectos relacionados a ele, inclusive aquilo que as pessoas falam. O estudo locacional é o caso clássico, né? Esse cara é um vidente, porque o cara passou, olhou, já definiu o local e tudo mais. Aí depois, quando vai fazer o estudo locacional, os caras estudam, e onde chega? Ali. O cara era um gênio. O cara era um gênio para achar esse local assim com tanta precisão. Claro que isso guarda muitos outros interesses que infelizmente, acaba levando que as pessoas acabam desacreditando do poder público, desacreditando na política e acaba apostando em soluções como essa que a gente está vivendo aí agora mais recentemente no quadro eleitoral. Não duvido que aqui nas barragens aqui de Pedreira e Amparo, isso tudo começou com um cidadão chamado Ricardo Salles, secretário de Meio Ambiente de São Paulo. Eu não duvido, não acompanhei, mas vocês devem ter acompanhado, que provavelmente as reuniões do Consema que aprovaram esse empreendimento também teve o dedinho desse cidadão que agora está falando. Sim. Aproveitar a crise para passar boiada. Naquela época ele era o secretário, né? Não. Sim, isso é sabido. Então, ele não sabia, tá vendo? Até arrisquei aqui, porque no caso das barragens aqui foi. E acertou em jeito. Então, pois é. Eu fazendo uma breve fala em cima de algo que você comentou sobre essa questão, né, dos estudos que eles fazem, né, falando, vou tirar X e o impacto vai ser mínimo. A gente já chegou a escutar na audiência pública na Alesp, de uma técnica da CETESB, inclusive, falando que ia salgar apenas um pouquinho o manguezal. E isso é muito delicado. A gente ouviu uma fala dessa, né, de alguém que deveria estar ali representando um órgão que tem a sua, né, tem o seu quadro de técnicos ali, tem um histórico, né? É complicado, porque eu sou da área ambiental. O mínimo que eu esperava é uma posição de a gente vai realizar estudos adequados, e é muito complicado, porque no estudo ambiental, eu sempre trago para o lado ambiental, porque é a minha área de formação, né, Vicente? Então, trazendo para esse lado, a gente vê que eles colocam o rio Itapanhaú como a área indiretamente afetada pelo empreendimento. A área diretamente afetada que eles prevê é a área onde vai ter o desmatamento, onde vai ter as instalações. Mas como que você consegue, como que você não considera a água que desce, né, a Serra do Mar, que banha esses manguezais, que contribui para a dinâmica, né, desse ecossistema? Então, são diversos fatores que a gente vem apontando que é bem delicado nesse processo dessa obra. E você me alertou para um outro fato, né? Porque, por exemplo, eu não tinha me dado conta de que nem sempre a foz de um rio é um manguezal, uma área ambientalmente delicada, né? Frágil. Sensível, sim. Então, sensível. Então, no caso dessa bacia, fazer para quê, gente? Fazer para quê? Então, se você quisesse fazer qualquer coisa, assim, em vez de você pegar a água da Billings para levar para Santos, faz uma estação de dessalinização para essa quantidade de água, que é uma quantidade pequena, deixa a água em São Paulo e pronto. Então, alternativas haveria várias, mas eles se recusam, porque, na verdade, o objetivo é aquele. Quando o cara crava, como isso mobiliza os interesses econômicos e políticos, aí depois essa coisa continua automaticamente reproduzindo esses interesses que foram feitos. Então, você me alertou para um dado que eu desconhecia, mas você tem toda a razão. Quer dizer, não é só... Eu falei muito da cabeceira, mas no caso de vocês, eu falei poderia retirar da foz. No caso de vocês, não também, entendeu? Por quê? Porque altera.
né? Claro. Um ecossistema muito sensível. Então você fala, pô, mas precisa disso? É a última solução, é isso a seca de São Paulo, é isso não sei o quê, mas está completamente longe de ser uma solução, de ter uma eficácia realmente compatível com aquilo que eles vendem. Como eu falei, a barragem aqui, uma merreca, uma tampinha de garrafa comparada com o sistema Cantareira, o cara tem o desplante de falar para o juiz, né, que aquela água vai beneficiar São Paulo. Quando nós estamos aqui a sei lá quantos quilômetros para baixo, e um reservatório desse negócio, não, vai beneficiar 40 mil pessoas. Aí o juiz fica ouvindo, e como para ele é mais difícil tomar uma posição do nosso lado, nós estamos vivendo esses tempos, né? Nós não estamos vivendo tempo democrático, nem nada, o cara fica preocupado, fala, pô, se eu decidir desse jeito, vai ter isso, então sabe de uma coisa, vou ficar na minha aqui. Então nós estamos vivendo também um período, fico contente que o GAEMA daí esteja numa posição de vanguarda, e fico à disposição, inclusive, do GAEMA, se desejar entrar em contato através de vocês, para ver se a gente pode ajudar. Mas, no geral, nós estamos vivendo uma situação onde essas instâncias estão se acovardando diante dessa política mais geral. Então, o cara fica, nem sei o nome, mas vai me bloquear, vai me não sei o quê e tal. Então, para não ter crise nem nada, acaba reproduzindo mais do mesmo, né? Não considera nada, não percebe que está tudo alterado. Né? Aí o cara compara com algum momento, não, mas em 1940 teve uma onda de frio igual a essa. Então o cara vai buscar referências no passado. Né? Só que a recorrência desses eventos, né, demonstram que essa coisa está se alterando. Então tem que ter um sentido da precaução, tem que se pensar nas gerações futuras, tem que verificar se aquela obra que você está fazendo, ela realmente vai cumprir aquela finalidade. Por exemplo, a transposição de São Francisco não tem jeito, é uma transposição importantíssima para aquela região. Né? Agora, você imaginar que a sobrevivência de São Paulo depende de... que nem são 2, é 1, qualquer coisa metro cúbico, retirado de uma área de preservação ambiental tão delicada, tão sensível, que tem outras finalidades, é um absurdo completo por parte da gestão. Tem mais alguns comentários aqui que eu gostaria de Nós precisamos ir para os finalmente, porque eu tenho um compromisso às 9, como eu te alertei, mas eu estou gostando muito. Só para aproveitar esse momento aqui com você e colocar mais alguns comentários aqui que eu acho importante. Tem um comentário aqui do Fabiano Alves, que é até algo que eu marquei para comentar também, que você falou sobre a questão dos comitês de bacias hidrográficos aqui da região, né, que está acompanhando o caso. Na verdade, a gente vê que falta uma comunicação entre os comitês de bacia, Baixada Santista e Alto Tietê, que acompanha o processo, mas falta comunicação entre eles, né? E também em relação aqui ao comentário dele, porque ele coloca aqui, o Comitê de Bacias do Alto Tietê é totalmente cooptado pelo DAE. Em 2018, marquei uma entrevista com o presidente do Comitê de Bacias do Alto Tietê para ele falar sobre a crise hídrica de 2014 e as ações do comitê. Chegando na entrevista, o presidente do comitê estava junto com o diretor do DAE. Quem deu a entrevista foi o próprio diretor do DAE, ele comenta aqui, deixa registrado esse comentário. Tem um outro comentário aqui também, Vicente, do Bruno. Ele fala, é sabido que o Itapanhão é um grande exportador de materiais terrígenos, incluindo nutrientes e matéria orgânica, para o mar adjacente devido às suas grandes vazões. Também é sabido da presença de importantes estoques pesqueiros, exemplo, taim em meses de inverno, no mar adjacente de Bertioga. Aí ele faz uma pergunta, qual é a contribuição do Itapanhaú para a produção primária e presença de estoques pesqueiros no mar adjacente? É necessário um estudo nessa linha de pesquisa quando se pretende uma transposição. Então, eu acho que isso que ele colocou é algo que já é amplamente conhecido, mas que realmente necessita de estudos nesse sentido, né? Então, eu deixo aqui para o Bruno, se conhecer até pessoas, né, na academia que estão ligadas a essas áreas, né, indicar que façam estudos nessa região, para que a gente tenha também esses estudos para poder demonstrar esses dados, né? Porque
se for esperar isso da Sabesp, de fato, eu acredito que isso não aconteça. O Milton também deixou aqui uma contribuição, ele fala, o que o Vicente comentou sobre a Sabesp mostra o absurdo de uma empresa de água ser privada, pois ela só terá lucro se vender mais água, ou seja, pela sua natureza empresarial, a Sabesp promove continuamente os desperdícios para ter lucros a distribuir aos acionistas. É uma aberração social e jurídica. A Sabesp nunca poderia ser privada. Sou advogado e estou estarrecido com essa aberração da natureza empresarial da Sabesp. Ele fez mais uma colocação. Mas nós temos uma pergunta do Fabrício Gandini. Ele fala assim, no caso do Itapanhaú, já há captação e outorgas que merecem ser bem avaliados, já que nunca foi estudado os impactos. O que você acha de uma autodeclaração de outorgas e de estudos de vazão dos já outorgados? Talvez um tombamento da vazão do que já existe já não seria o suficiente? E ele finaliza perguntando se há algum expediente da ANA nesse sentido. Não, da ANA não, porque o rio, como eu falei, o rio é estadual. Então, as águas no Brasil, você tem águas estaduais, que são os rios que nascem e têm foz no próprio estado, e as águas subterrâneas, e você tem as águas superficiais de domínio da União, que são os rios que fazem margem ou atravessam estados ou países. Então, você pegar o Tietê, nasce e morre em São Paulo, ele é um rio estadual. Você pegar o Paranapanema, ele divide 2 estados, ele é um rio federal. São Francisco atravessa vários estados, é federal. Esse rio Itapanhaú, ele nasce em São Paulo e deságua em São Paulo, então ele é um rio estadual, então não há instrumento de São Paulo. Há uma grande preocupação com os impactos do ambiente costeiro e fazer a integração do ambiente costeiro com a gestão de recursos hídricos, mas isso não tem de maneira articulada no Brasil. Então, eu não sei como é que vocês poderiam exigir esses estudos, não sei se o GAEM exigiu esses estudos, alguns estudos, mas essas consequências que vocês mencionam sobre esse ambiente, né, que é um ambiente produtor de vida, né, principalmente na Foz, ele é concreto, e na sua retirada, porque ele vai restringir a oferta de água ali, então você vai ter um outro... Se não fizer grande coisa ali, de se bobear, aquilo mesmo nem precisa tirar, aquilo mata tudo, tira tudo. Tem a outra coisa que é a presença, né? Então, a presença de uma obra desse tipo, ela altera completamente aquela dinâmica. Então, para que fazer um negócio desse, uma barragenzinha ali no rio para captar água superficial, um negócio minúsculo e tal, mas que é uma água absolutamente importante para uma bacia tão pequena e tão importante como essa. Então, é isso, né? Eu não tenho um vínculo, nunca tive um vínculo com esse problema profissionalmente, porque é um rio estadual, mas fico à disposição, como eu falei, para qualquer coisa que ainda possa tentar ajudar vocês no sentido de impedir um absurdo, um verdadeiro absurdo como esse. Eu apostaria um pouco na questão política, não sei como é que vocês abordam isso, mas você ter poder público comprometido com essas bandeiras é fundamental. Então, apostar que quem for eleito tem que fazer um esforço para impedir a continuidade dessas obras. Vocês vão ficar com o problema, vai tirar, inclusive, o potencial turístico, vai tirar o potencial pesqueiro que vocês estão mencionando, para a produção de água que vai gerar lucro para a Sabesp, de uma água que eu volto a dizer, eu não sou, por vocação, contra as barragens, nem contra a transposição, mas desde que ela cumpra uma finalidade, que ela seja essencial, que você não tem outra alternativa, né? Agora, com um elenco tão grande de alternativa, fazer um negócio desse é criminoso. Não tem outra denominação para isso. Vamos, então, Vicente, só gostaria, se possível, a gente está caminhando, falta 5 minutos para caminhar para 1 hora de live, a gente pode fechar aqui nesse tempo. Se for possível, você fazer um breve comentário sobre a questão da privatização da Sabesp. O que você acha nesse sentido? E o que isso pode estar relacionado também tem a ver com a questão dessas obras de transposição.
Então, a privatização, o saneamento no Brasil, aliás, outros serviços no Brasil já mostrou que a privatização, para um país como o nosso, que tem uma enorme desigualdade social e econômica, a privatização aprofunda essas desigualdades. Imagina você tendo agora na pandemia, você tivesse uma saúde toda privada, que ninguém tivesse o SUS. O que aconteceria? Morria dentro de casa. Por quê? Porque não ia ter simplesmente dinheiro para poder cuidar. Em outros países, talvez a privatização da saúde não tenha um impacto desse, mas aqui no Brasil não dá para ser. E no caso do saneamento, a mesma coisa. Então, pode ser que em algum país funcione bem, isso não dá para comparar nem transpor, porque as realidades são completamente outras. O que a gente tem visto é o contrário, que mesmo países que tiveram uma privatização estão revertendo, mas eu não quero entrar nesse mérito. O mérito é se isso atende ou não à população brasileira. No caso de uma empresa pública, bem ou mal, se São Paulo conseguisse eleger um governador progressista e tudo mais, nós poderíamos ter uma linha de conduta da Sabesp e do DAE diferenciada. Quando for privatizado, esquece. Então, o que vai ter é que hoje ainda nós temos algum instrumento de disputa que é a política. Ao passo que privado, essas empresas têm completo... Gente, o que eu vivi em 8 anos de crise pelo Brasil afora, e que poderia falar sobre a privatização e a dificuldade que é você lidar com uma empresa privada e uma empresa pública, é completamente diferente para uma solução da crise. O São Francisco só não acabou num trecho enorme porque a CEMIG é uma empresa pública que topou fazer coisas lá que ninguém faria se não fosse uma empresa pública. E ao passo que no Rio Madeira, que são 2 empresas privadas que estão lá, Santo Antônio e Giral, são 2 empresas privadas, se matam. Né? E quando você tenta intervir, não quer saber, judicializa tudo, então não tem regra para essas pessoas a não ser juiz. Então, a privatização do saneamento, no caso da Sabesp, vai ser terrível para a população, terrível. Ela é mais terrível ainda porque os reservatórios da Sabesp são, em grande medida, patrimônio da Sabesp, são ativos da Sabesp. Ela coloca sim no balanço dela. Então, a privatização da Sabesp significará a privatização dos reservatórios também. Né? E aí a convivência com o poder político é outro papo. Eu estou vendo aqui uma situação onde a Ana está tendo uma posição muito condescendente com São Paulo, onde o Amparo está fazendo a obra sem outorga nenhuma e está lá não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, por causa do peso político de São Paulo. Então, acreditar que privatizando a regulação dá conta, já não dá conta hoje. No caso privado, vai ser muito pior. Então, as tarifas vão explodir, o novo modelo é um modelo terrível para a sociedade brasileira, as pessoas serão excluídas desse bem essencial à vida, e esses bens são, cada sociedade tem o seu. Hoje, não só a água, mas a própria internet, nós estamos vivendo um profundo fosso de desigualdade social através do acesso à internet. A internet já virou um bem essencial para viver na sociedade que a gente está vivendo. Então, a água tratada, encanada, o saneamento, é fundamental. Então, a privatização da Sabesp vai ser um bom negócio. Nada além de um bom negócio. Quem vai ganhar? Pouquíssimos vão ganhar muito, e a população vai ficar aí perdida dentro de um processo extremamente negativo. Então, aonde um setor privado for correr atrás de dinheiro no saneamento, vai correr atrás. Então, aqui no caso brasileiro, infelizmente, é assim. Então, se vocês também tiverem fôlego, vamos lutar contra a privatização da água no Brasil, vamos lutar contra a privatização das empresas públicas, vamos lutar contra a privatização da Sabesp, apesar da Sabesp ser essa empresa que está de costas para a população de São Paulo há muitos e muitos anos. Muito grato, com certeza o movimento estará nessa luta. Agradeço a você, Vicente, pela disposição, pelo tempo de estar aqui conosco, pelas contribuições valiosíssimas. Deixo aqui aberto, então, para você fazer a sua exposição final e aí a gente faz esse fechamento aqui. Estou muito contente se eu puder ajudar, então, não só de participar dessa live,
mas eu fico à disposição. Eu estou aposentado, então agora sou consultor voluntário dessas causas que me interessam, principalmente na questão da segurança hídrica, para tentar desmascarar essas verdades absolutas, que são mentiras absolutas, como me parece ser aí, pelo que eu vi, o caso do Itapanhaú. É uma obra desnecessária, altíssimo impacto, consequência nenhuma, mas os interesses econômicos podem estar atrás disso, os interesses políticos podem estar atrás disso, fazem com que essa obra siga desconsiderando tudo. Infelizmente, nós precisamos esperar que esse período passe rápido no nosso país, porque está realmente sufocante viver numa sociedade desse tipo. Agradeço a oportunidade, fico à disposição mesmo, se quiserem entrar em contato, e parabéns pela disposição de luta. Os caras não esperam isso, eles acham que enrola um pouquinho, a gente vai para casa com o rabinho no meio das pernas. Não, vamos não, nós vamos lutar. Verdade. Eles tentam ganhar no cansaço, né, Vicente? Mas não vão ganhar não vão ganhar não. Jovens e idosos como eu, que tenho 63 anos, mas ainda estou nessa também, nós vamos. Só a união de toda a sociedade civil que vai dar jeito nisso, com certeza. E a gente agradece, e o teu apoio, a tua colaboração é muito importante, não só para o nosso movimento, mas para diversos outros, eu tenho muita certeza disso. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a tua participação, a todos que esteve aqui assistindo a nossa live de hoje, e pedir para que continuem acompanhando nosso trabalho. Já temos a live das próximas semanas, e vamos continuar trazendo aqui especialistas para poder discutir um pouco conosco, né, dos temas relacionados à questão da transposição. Então, até logo. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Boa noite a todos.